1 Samuel, capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se esquivou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? E quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela sirva de armadilha, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos.
porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxeram os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim, o nome de Davi se tornou muito estimado.